multidão dos que crerão, era só o coração. Vamos abrir nossas Bíblias novamente no livro de Atos, capítulo 2. Vamos ler toda a sessão do verso 37 ao final, ao verso 47. Atos 2, versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Pai, agradecemos porque podemos nos reunir em torno da pessoa do Teu amado Filho, o Senhor Jesus. Uma vez mais te pedimos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Ti. Que o Senhor possa tomar, o Senhor mesmo, Tua palavra nas Tuas mãos e descortiná-la ao nosso espírito, ao nosso coração, à nossa mente. Dependemos de Ti e olhamos para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na reunião anterior, nós lemos exatamente essa última sessão desse capítulo tão precioso, e nós destacamos os versos 37 a 41. E daqui nós extraímos alguns itens dizendo respeito àqueles resultados imediatos da pregação naquele dia de Pentecostes. E não apenas da pregação, mas da pregação sob a unção do Espírito Santo. Então, o verso 4 do capítulo 2 seria talvez a chave desse capítulo, como já dissemos outras vezes. Diz que quando o Espírito Santo então desceu sobre aqueles irmãos ali reunidos, 120 pessoas, o verso 4 do capítulo 2 conclui dizendo que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, tudo mais a partir desse verso 4 é, na verdade, essa maravilhosa consequência dessa habitação permanente do Espírito Santo na vida daqueles que creem. Há uma ilustração, uma pequena história que eu acho que nos ajuda a compreender qual o significado desse dia do Pentecostes e qual o nosso comportamento, já que nós vivemos nessa era na qual o Espírito Santo já foi derramado sobre a igreja.
Nós não estamos nos tempos da velha aliança, mas nos tempos da nova aliança. Então, eu creio que a história é bastante significativa. Disse que uma pequena equipe, saiu para velejar. E eles enfrentaram um período de calmaria, velejar no mar. E eles enfrentaram um período de calmaria que durou dias, e esses dias se estenderam para semanas, e o suprimento de água desse pequeno veleiro foi terminando, havia muita comida, mas nenhuma água. E eles estavam chegando ao ponto do desespero, quando viram de longe um barco a vapor. Então eles mandaram aquele sinal, aquela mensagem com sinal gráfico, e escreveram: morrendo de sede. Depois de muitas semanas ali, quase mortos mesmo. E aquele barco a vapor vinha então em direção a eles, e então ele virou para outro lado. E essa equipe do veleiro pensou: mas que crueldade! Nós mandamos uma mensagem, eles vinham em nossa direção, quando eles leram a mensagem, eles viraram para outro lado. E então, daí a pouco, eles viram uma mensagem de volta do barco a vapor. E a mensagem era: mergulhem os seus baldes. E eles ficaram ainda mais bravos, dizendo: mas essa é uma dupla crueldade. Como nós vamos mergulhar os nossos baldes numa água salgada? Nós não temos condição de beber essa água. Mas então um dos membros da equipe do veleiro resolveu fazer o teste e mergulhou seu balde. E quando ele provou, a água era doce. Eles descobriram que eles estavam naquela desembocadura, ainda distante no sentido visível, naquela desembocadura do grande rio Amazonas, quando ele entra no mar. Talvez por quase 400 quilômetros. Quando esse majestoso rio Amazonas, quando ele desemboca no mar, mais ou menos 400 quilômetros para dentro do mar, a água é doce. Por causa da quantidade de volume de água desse tremendo rio que parece mais um mar, o rio Amazonas. Então eles estavam agora sim em água doce e não sabiam. A única tarefa que eles tinham para fazer era, na verdade, o que o outro barco comunicou: mergulhe seus baldes. Irmãos, nós já vivemos na era do Espírito. Nós não temos que aguardar a vinda do Espírito. Qualquer tipo de reuniões que se faça para se esperar pelo Espírito é antibíblica. Porque o Espírito já foi derramado sobre toda a carne. E ele já enche a igreja. Qual é a nossa tarefa na era da graça, na era da nova aliança? Mergulhar os nossos baldes. Se nós temos plena convicção a respeito dessa verdade central, uma das verdades centrais da nossa fé cristã: aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se nós cremos nessa verdade tão fundamental da nossa confissão de fé, que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que é Deus com Deus, o Espírito de comunhão, é o Espírito do Pai, é o Espírito do Filho, é o Espírito Santo, é o mesmo Espírito, é um único Espírito, só há um Espírito. Se nós cremos que esse Espírito Santo, ele foi derramado para habitar na vida da igreja, então a nossa tarefa não é esperar pelo Espírito, não é clamar pelo Espírito, mas é mergulhar os nossos baldes. Na verdade, nós não precisamos de mais do Espírito, é o Espírito quem precisa de mais de nós. Então, meu irmão, é muito sutil, mas é impressionante como nós jogamos as responsabilidades sobre Deus, ao invés de assumi-las por nós mesmos. Nós achamos que nós é que precisamos de mais do Espírito, mas na verdade não é. É o Espírito que requer e que precisa mais de nós. Porque quanto mais nós vamos abrindo as avenidas do nosso ser para o Espírito de habitação que já habita em nós, ele vai obtendo mais de nós. E quando ele vai obtendo mais de nós, qual é o resultado? Mais da sua presença habitadora enche-nos o ser. É como nós confinarmos o Espírito Santo a alguns compartimentos do nosso ser. Nós não abrimos todas as avenidas. Mas quando abrimos todas as avenidas, então ele preenche, percorre, inunda todos os compartimentos do nosso ser. Essa é, em outras palavras, a expressão de Paulo quando escreveu aos Gálatas, dizendo que sofria por aqueles irmãos que já eram
crentes, já eram igreja, então eles não precisavam receber o Espírito Santo, porque já tinham recebido. Gálatas, aquelas igrejas naquela região da Galácia, na verdade não era uma cidade, era uma região, a Galácia. Quando Paulo escreveu para eles, ele diz exatamente isso. Ele diz assim: vocês receberam o Espírito. Ele não pergunta, vocês receberam o Espírito? Mas ele diz, vocês receberam o Espírito. Mas foi pela pregação da lei ou foi pela pregação da fé? Você se lembra? Porque agora eles estavam se desviando por um caminho que não era um andar segundo o Espírito, era um caminho de legalismo, procurando obter um aperfeiçoamento da salvação que eles já tinham recebido em Cristo por meio de regulamentos cerimoniais. Então eles estavam sendo tentados a guardar dias, como o judeu faz, a se circuncidar, como o judeu faz, a guardar as festas, como os judeus fazem, né? Então, Paulo escreveu a eles e disse assim: vocês receberam o Espírito como? Foi pela pregação da lei? Foi fazendo essas coisas que vocês estão querendo fazer agora que já receberam o Espírito? Agora que já foram justificados? Então Paulo diz, não foi. Cristo foi exposto aos vossos olhos como que crucificado. Tal foi a clareza com que Paulo pregou o Evangelho na Galácia. Ele expôs Cristo como crucificado aos olhos dele, a visão espiritual deles, e eles creram em Cristo pela graça e foram salvos. Então ele diz assim: vocês começaram no Espírito e agora estão se aperfeiçoando na carne. Você vê? Ele não pergunta, vocês têm o Espírito? Porque esse é um fato. A igreja tem o Espírito. Então os irmãos, observem como é que nós jogamos sobre Deus o que é responsabilidade nossa. É o Espírito quem precisa obter mais de nós. Não somos nós que precisamos obter mais do Espírito. Ele já está pleno em nós. Mas com certeza não está plenamente ocupando todas as áreas do nosso ser. Isso é uma verdade. Então é Ele que tem requerido mais de nós. Então nessa mesma carta aos Gálatas, o que está escrito lá no capítulo 4, verso 19? Você lembra desse versículo de cor? Gálatas 4, 19? Abra sua Bíblia, por favor. Paulo diz assim: meus filhos. Por que filhos? Porque Ele que tinha gerado os Gálatas pela pregação do Evangelho. Não é isso? Meus filhos, por quem eu de novo sofro, veja, sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Gálatas 4, versículo 19. Cristo formado. Se você ler no capítulo 1, Paulo diz que Cristo o havia chamado para se revelar nele. Aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. Capítulo 1, final do capítulo 1, verso 14, se não me engano. No capítulo 2 de Gálatas, versículo 20, confira esse versículo também, Gálatas 2:20. Você vai ver que Paulo disse assim: não vivo eu, mas Cristo vive a vida dele, a sua vida, em mim. Que coisa tremenda é a vida cristã. É a vida de outro em nós. Que outro? Esse que desceu lá em Atos capítulo 2, o Espírito de seu Filho. Gálatas 4:4, abra agora esse texto, se é que eu não estou enganado nos versículos, acho que não. Gálatas 4:4 diz que nós recebemos o Espírito de adoção, e é por causa desse Espírito que nós clamamos Abba Pai. É o Espírito do seu Filho, pelo qual nós clamamos Abba Pai. Versículo 5, não é? De Gálatas capítulo 4. 6, 5 e 6, Gálatas 4, 5 e 6. Nós recebemos o Espírito de seu Filho, que é o Espírito Santo. Claro, é um único Espírito, né? Que clama Abba Pai, não é? Então os irmãos vejam, o Espírito Santo é o Espírito de habitação na igreja. Nós não temos que esperar pelo Espírito. Nós não temos que orar por mais do Espírito. Nós temos é que nos render mais ao Espírito. Mergulhar os nossos baldes nessas águas tão saudáveis. Então o que aconteceu aqui no dia de Pentecostes foi exatamente isso. Depois que todos ficaram cheios, capítulo 2 de Atos, versículo 4, nós vimos nos versos 37 a 41 quais foram os resultados imediatos. Nós usamos essa designação. Foram maravilhosos resultados que já compartilhamos na reunião anterior. Pedro os exortou ao arrependimento, ao batismo, compartilhamos qual o significado de arrependimento, qual o significado do batismo sobre
o nome ou sobre a pessoa do Senhor Jesus. Que coisa mais tremenda isso, aquela preposição epi, sobre ele, porque ele é a rocha, ele é a base, ele é o fundamento, sobre em relação com, em dependência de, não é? Então, já falamos sobre tudo isso aí. A promessa do Espírito Santo, compartilhamos no verso 38, porque a promessa, Pedro menciona, porque essa era a intenção de Deus desde que ele criou o homem. O homem caiu, nunca se tornou habitação de Deus no sentido neotestamentário. Adão foi habitação de Deus? Definitivamente não. Abraão, Davi, Moisés foram habitação de Deus? Definitivamente não. Eles experimentaram uma realidade transformadora de vida com Deus? Sim. Definitivamente sim, mas não foram habitados pelo Espírito de Deus no sentido neotestamentário, não, porque o Espírito Santo desceu para habitar nos redimidos de Deus no dia de Pentecostes. Então, os irmãos, vejam o privilégio nosso, a nossa relação de habitação, de permanência, de interação com o Espírito de Deus é muito maior do que a relação de todos os santos do Velho Testamento. Você já pensou nisso? Já? Por acaso você já pensou nisso? Você entende por que os últimos versos do capítulo 11 de Hebreus, quer abrir lá? Finalzinho do capítulo 11 de Hebreus, diz que aqueles santos do Velho Testamento, sem nós, eles não seriam aperfeiçoados. Por que será que o autor de Hebreus diz isso? Eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Final do capítulo 11 do livro de Hebreus. Por que eles sem nós não seriam aperfeiçoados? Porque essa perfeição, essa plenitude, esse aperfeiçoamento, esse consumar dos propósitos de Deus com relação ao povo da aliança, Ele o fará nos santos da nova aliança ou do Novo Testamento. Irmãos, no Velho Testamento nós não tivemos a realidade de Cristo formado em nenhum daqueles santos. Sim, eles tiveram companheirismo com Deus, não coloque isso em dúvida. Eles tiveram uma realidade transformadora, porque conheceram a Deus. Abraão era um idólatra, e ele foi transformado a tal ponto que foi chamado amigo de Deus. Nós sabemos muito bem, mas isso não tem nada a ver com a questão do espírito de habitação da nova aliança. Na velha aliança não havia espírito de habitação na vida do povo da aliança. É só na nova aliança que há a habitação do espírito de comunhão, do espírito da aliança. Por quê? Qual o motivo? O Evangelho de João e outros textos vão nos ajudar muito. Por exemplo, João capítulo 7, aquele contexto dos versos 37 a 39, o próprio Senhor Jesus, na festa dos tabernáculos, ele disse assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Veja só, o verbo encarnado dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Por que o Senhor Jesus disse assim naquele momento? Antes disso, isso não era uma realidade. João vai explicar. João 7,39. Aí vai dizer, isso dizia Jesus com respeito ao Espírito Santo. Porque até este momento, você já reparou nessas palavras lá? João 7,39. Até este momento, o Espírito Santo não havia sido dado. Por quê? Tem explicação aí. Porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Está tudo aí na sua frente. João 7, de 37 a 39. Então você vê que o Espírito Santo não foi dado como espírito de habitação nos tempos do Velho Testamento. Ele transformou a vida dos santos, sim. Ele concedeu a eles intimidade e relacionamento com Deus. Ele mudou o caráter deles, de Abraão, de Davi, de Moisés, de todos os santos. Mas ele não habitava no povo da aliança, como ele habita no povo da aliança do Novo Testamento ou da Nova Aliança. Isso aconteceu então nesse grande dia, o dia de Pentecostes. E acho que compartilhando isso você entende um pouquinho mais daquela expressão do versículo 1 que eu também gastei um tempo para procurar explicar para os irmãos. Por que Lucas começa assim, Atos 2, versículo 1? Ao cumprir-se, lembra? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Cumprir-se em que sentido? No sentido que é só uma figura. Para que Deus obtivesse a sua colheita, o que é Pentecoste? Festa das colheitas, a colheita plena. 7 semanas após a Páscoa. Logo depois da Páscoa eram oferecidas as primícias, os primeiros frutos.
50 dias depois, por isso Penta, 50, Pentecoste, 50 dias depois era a colheita total, festa das colheitas. Para que Deus obtivesse a sua colheita, o Espírito Santo precisava descer para habitar na igreja. Você percebe, irmão? Por isso que Paulo e outros, especialmente Paulo no Novo Testamento, dizem que o Espírito Santo é um penhor, além de selo. Penhor é um valor equivalente daquele algo que foi penhorado. Você deixa lá o algo penhorado e fica com o valor correspondente. Penhor não é isso? Quando a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é penhor, significa que ele é o valor total, ele é o valor correspondente. Nós não estamos ainda face a face com Cristo? Não. Nós ainda não vemos face a face. Paulo fala lá em 1 Coríntios 13. Mas nós já temos toda a realidade no Espírito, da presença do Pai, da presença do Filho, pelo Espírito em nós. O que é negado a nós? Aquele que nos deu Cristo não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas? Nele? Nós já não fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo? E como que nós nos apropriamos disso agora? Por causa do Espírito Santo de habitação. Não é visitante. No Velho Testamento ele era visitante. Como era? Olha a vida de Sansão. O Espírito Santo visitava Sansão, se retirava de Sansão. Visitava Sansão, se retirava de Sansão. E com Gideão a mesma coisa. E com a grande maioria deles. Porque não era a bênção da velha aliança, não incluía a habitação do Espírito Santo. A habitação do Espírito Santo é uma bênção primordial da nova aliança. Por isso Atos capítulo 2 é tão importante, irmão. Nós podemos dizer que a ênfase a respeito do Espírito no Velho Testamento é o sobre. O Espírito vinha sobre. Você vai ler isso muitas vezes lá. Até sobre falso profeta. Você lembra de Balaão? Quando subiu naquele monte para tentar amaldiçoar Israel por 3 vezes. Você lembra a narrativa do texto? Números 22 a 24. A 25, o que acontece ali? Ele sobe no monte e lá diz: e o Espírito de Deus se apossa de Balaão. E ele, ao invés de amaldiçoar, abençoa. Porque essa era a ênfase. Ele vem e toma posse, ele vem e usa para algo, mas ele não é o Espírito de habitação. Irmão, que coisa maravilhosa a nossa herança, a nossa bênção. Você vê por que Paulo fala tantas vezes sobre o Espírito Santo nesse sentido? Por que ele fala em Romanos 8 que agora nós somos devedores não à carne, mas ao Espírito? E que se pelo Espírito nós mortificarmos os feitos do corpo, certamente viveremos. Que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus. Esse é 1 Coríntios, capítulo 2. Para que por Ele, pelo Espírito, nós conheçamos aquilo que por Deus nos foi dado gratuitamente, pela graça. Esse é o Espírito de habitação. É o próprio Espírito do Filho, o Espírito do Senhor, que habita em nós. Para quê? Para glorificar a Cristo, revelando quem Cristo é. Não apenas revelando, transformando-nos de glória em glória na imagem de Cristo. Abra 2 Coríntios 3,18, por favor. Eu não sei se você já observou o lugar do Espírito Santo nesse versículo. 2 Coríntios 3,18. Diz assim: todos nós, povo da nova aliança, todos, com o rosto desvendado. Nós estamos lendo a lei com olhos vendados, como o povo da velha aliança, como ele cita aí, quando era lido Moisés, o véu permanecia sobre sua face, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas quando, verso 17, quando algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é removido. E o verso 18, ora, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor Jesus, somos transformados de glória em glória, ou na mesma glória. Que mais? Como pelo Espírito. Veja aí ele de novo. O Espírito. Algumas traduções dizem pelo Senhor o Espírito. A tradução exata é pelo Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo. Então os irmãos vejam que essa é a bênção da nova aliança. Por que é a bênção? Porque nós temos tudo no Espírito. Você percebe, irmão? O Espírito Santo ele vem trazer à nossa realidade tudo aquilo que Cristo é. Por isso ele é o Espírito de revelação. Por isso ele é o Espírito de filiação. Por que nós nos tornamos filhos de Deus? Porque o Espírito de Deus veio habitar em nós.
E nós temos comunhão agora com o Espírito de Deus. Nós somos filhos de Deus, né? Por que nós temos herança? Porque no Espírito Santo está toda a riqueza de Cristo. Por que nós somos transformados? Porque toda a virtude da obra do Cordeiro no Calvário está no Espírito Santo. E o Espírito Santo está em nós. Então, na medida que o Espírito Santo vai rasgando o véu do nosso entendimento, revelação, revelar, rasgar o véu. Na medida que ele vai revelando, nós vamos conhecendo a Cristo, conhecendo a Cristo, conhecendo a Cristo. Nesse conhecimento espiritual, não é conhecimento aqui não, é conhecimento espiritual, interior. E na medida que isso vai acontecendo, nós vamos de glória em glória sendo transformados na sua imagem. Irmão, essa é uma pedra de teste na vida cristã. Quantos anos você tem de convertido? Você tem se tornado mês a mês, para não dizer dia a dia, mais parecido com seu Senhor? Tem? Seu marido tem falado isso? Você quer teste melhor? Quem vive com você 24 horas por dia? Sua esposa tem falado isso? Seus filhos têm falado isso? Se não tem, problema para você. Você nasceu de novo, você está habitado pelo Espírito Santo, mas não tem transformação. Ranço, mofo, mediocridade. O Espírito Santo veio habitar em nós como o guardião de todo o tesouro de Cristo. Está dentro de você. E agora? O que ele tem dito para nós? Mergulha teu balde, mergulha teu balde, mergulha teu balde. Porque eu quero te fazer na imagem do Senhor. Eleazar, servo de Abraão, lembra? Eleazar na figura do Espírito Santo. Foi enviado por Abraão, figura de Deus Pai, para falar sobre Isaac, figura de Deus Filho. O que o Eleazar ficou falando com Rebeca? Ô Rebeca, eu sou servo do homem mais rico daquela região, eu sou Eleazar. Ele não falou nem o nome dele para ela, porque o Espírito Santo não fala dele mesmo, o Espírito Santo fala de Isaac, que é o Senhor Jesus. Então Eleazar ia dizendo assim, sabe quem é Isaac? Isaac é o filho do homem mais rico daquela região lá. E para ele, o pai dele deu tudo que ele possuía. Essa é a figura do Senhor Jesus. Lembra o Senhor Jesus dizendo assim, tudo que o pai tem é meu. Quando ele está falando do Espírito Santo, em João 14 a João 16, e ele fala assim, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, para habitar em vocês, para fazer o quê? Para revelar para vocês tudo que o Pai tem, e tudo que o Pai tem é meu. Então ele vai me glorificar, e vai revelar a vocês toda essa herança. O que vai acontecer com vocês? Vocês vão sendo transformados de glória em glória na minha imagem, porque eu sou primogênito entre muitos irmãos. Então, irmão, se a nossa vida tem ficado aquém disso, ajude-nos o Senhor com a sua misericórdia, para que o nosso rosto vá para o lugar onde ele já precisava ter ido há muito tempo, para a terra, para o pó. E nós clamemos ao Senhor, tem misericórdia, Senhor. Quantos anos de conversão e uma vida tão pouco mudada, tão pouco transformada, ainda cheirando o que não deve cheirar, ainda cheio de vontade própria, de justiça própria, de mentalidade própria, de conceito próprio, de tudo que é próprio, não é? E a vida do Senhor confinada dentro de nós, aprisionada, ela não consegue sair. Ela está aqui? Sim, mas ela não sai daqui. Quando você fala, a vida dele não sai. Quando você vive, a vida dele não sai. Quando você se relaciona, a vida dele não sai. Não é? Especialmente quando falamos, né? Tiago diz que a língua é esse pequeno órgão. Se você tem curiosidade, pega um manual de anatomia. Você não precisa se tornar um doutor em língua, não. Mas estuda um pouquinho sobre língua no manual de anatomia. Você vai ver quantos músculos ela tem. Coisa impressionante. Ela é capaz de fazer quase todos os movimentos. Ela é um órgão tremendo, essa língua. Pedro diz que a nossa língua é a nossa glória. E lá em Tiago, capítulo 3, ele diz que quando essa língua é domada, o homem é capaz de domar todo o corpo. Lembra? Então, irmão, se esse é um outro teste tremendo, língua, nosso falar, nossa conversação. E você sabe por que quando o Espírito Santo foi derramado, foi observado sobre cada um daqueles irmãos, daquela fonte original, eles viram repartidas línguas como de fogo. E eles começaram a fazer o quê? A falar em línguas. Segundo o Espírito, eles concediam que falassem. Sabe por que isso? Porque este é o órgão que, acima de todos, demonstra o governo do Espírito Santo nas nossas vidas. Esse é o órgão, acima de todos os outros, que demonstra se nós somos governados pela carne ou se somos governados pelo Espírito. A nossa língua, nossa conversação.
Então, a partir do verso 42, fechando parêntese, voltando para o livro de Atos. Atos capítulo 2, versículo 42, nós vamos ver em 2 versículos apenas hoje e, se o Senhor permitir, próxima reunião nós vamos encerrar o capítulo 2 de Atos. Mas não precisa ficar animado não, que nós vamos estudar muitos outros capítulos ainda dentro desse livro. Mas o capítulo 2 a gente deve concluir na próxima reunião. Então, nos versos 42 e 43, nós vamos chamar essa pequena sessão aqui de resultados contínuos. Porque os imediatos aconteceram ali no 37 ao 41. Você vê que diz que naquele dia foram batizados quase 3.000 pessoas. Isso tudo aconteceu num dia. Resultado imediato da presença habitadora do Espírito Santo em poder na vida da igreja. Agora, os versos 42, na verdade, até o final, até 47, tem a ver com um dia? Tem a ver com um mês? O que os irmãos acham? De jeito nenhum. Esses resultados são contínuos, tem a ver com todo dia. Esse era o modo de vida desses irmãos. Então agora nós vamos tirar aqui pelo menos os 4 itens do verso 42, que são muito importantes. Irmão, mais uma vez, já disse isso durante esse estudo, como pode o Espírito Santo ser tão objetivo, tão simples, tão tremendo, em colocar em 4 verdades um resumo de toda a vida da igreja, como se fosse 4 pés de uma mesa, para que ela pare aí em pé de uma forma bem estável. 4. Esses 4 itens mostram o viver normal da igreja, no pleno vigor, luz e amor do Espírito Santo. Vigor, luz e amor. Então ele diz assim no verso 42, Lucas, primeira palavra aqui que não tem relação, digamos, estreita com os 4 fundamentos que vamos compartilhar, mas ela faz a base para todos os 4. Nesse sentido tem toda a relação, né? É uma base para todos os 4 que vamos compartilhar. Qual a primeira palavra do verso 42? O que esses irmãos faziam como resultado, preste atenção, não como resultado do dia de Pentecostes, mas como resultado contínuo da habitação do Espírito Santo neles a partir do dia do Pentecostes. Então o verso 42 diz o quê? E perseveravam. Que linda palavra. Irmão, sabe qual é a única maneira de você saber se você realmente nasceu de novo, se o Senhor Jesus habita em você? Está aí a palavra. Perseveravam. Porque o Espírito de Deus é um espírito de perseverança. Aqueles que realmente conhecem o Senhor Jesus, eles têm um espírito de perseverança. Sim, nós podemos às vezes ter alguns certos atalhos na nossa vida. Às vezes alguns complicados. Mas perseverança é marca da vida cristã. Você sabe que se nós tomarmos aí os autores mais proeminentes do Novo Testamento, Pedro, Paulo e João, você vai ver que a ênfase dos escritos de Paulo é a fé. A ênfase dos escritos de João é o amor. A ênfase dos escritos de Pedro é a esperança. Fé, esperança e amor. Agora, se nós juntarmos a esses 3 a Epístola aos Hebreus, que nós não sabemos quem foi esse autor humano, nós vamos ver que a ênfase da Epístola aos Hebreus é essa primeira palavra do verso 42, de Atos 2. Perseverança. É um dos temas chaves do livro de Hebreus. Lá naquele livro diz assim: tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Né? Perseverança é uma nota. Corramos a carreira que nos está proposta com o quê? Perseverança. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Então, perseverança é um dos temas chaves de Hebreus. Você vê que sem essa importante palavra, nós podemos dizer que as 4 questões que vão ser abordadas aqui, elas estariam sem solo. Se elas são 4 pés da mesa, como eu coloquei, penso que perseverança seria o solo, o chão onde elas estão apoiadas. Eles não apenas tinham doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações, 4 itens, mas eles tinham perseverança nestes 4 itens. Você vê a diferença? Não é um fogo de palha. Não é porque o Espírito Santo desceu naquele dia, eles ficaram muito animados, porque afinal de contas, começaram a falar em línguas,
começaram a profetizar, 16 nações estavam presentes e viram aquele milagre deles falarem das grandezas de Deus. Irmão, se fosse só isso, esse impacto ia durar 24 horas. Bastava uma noite de sono e o mau humor do dia seguinte para terminar o vigor do dia de Pentecostes. Mas não, o Espírito Santo desceu naquele dia, como espírito de habitação. E então, versículo 42, perseveravam. Que palavra! Irmãos, aqueles que nasceram de novo perseveram. Sabe por quê? Porque o seu Salvador persevera neles. Eles não podem se desvincular dele, porque ele é tudo que eles possuem. Seu amor está vinculado a eles, sua relação diária está vinculada a eles, da parte do Senhor, e o vice-versa acontece. A nossa relação de amor está vinculada a ele, o nosso Salvador. A nossa vida diária está vinculada a ele. Irmão, que coisa diferente é a vida cristã de qualquer tipo de religião. Ela não é autodomada. Ela é a experiência do senhorio voluntário de Cristo nas nossas vidas. Nós aprendemos a viver uma relação com Ele, sem a qual nós sufocamos, sem a qual nós não somos. Se a vida do Senhor Jesus, se a presença do Senhor Jesus nessa esfera do Espírito, essa vida no Espírito, não é algo natural em nós, alguma coisa está errada. Não, talvez, necessariamente, que questionemos o nosso novo nascimento. Não vamos a tanto. Mas eu penso que os nossos baldes estão dentro do barco, ao invés de estarem dentro da água, sendo mergulhados. Porque a esfera do Espírito, ou a vida espiritual, é uma vida que nós devemos viver 24 horas por dia. A palavra de Deus não diz apenas andai no Espírito, diz vivei no Espírito. Nós vivemos no Espírito, andamos no Espírito, falamos no Espírito, né? Vigiamos e dormimos no Espírito. A realidade espiritual é uma realidade na qual nós estamos. Não é um lugar onde entramos e saímos. Isso é religião, isso é judaísmo. Você vê o problema de se ter dia sagrado, lugar sagrado, culto sagrado, ou seja o que for? Você coloca Deus dentro desses lugares. Então você quer encontrar Deus, vai para o lugar sagrado. Você quer encontrar Deus, espera o dia sagrado. Para uns o dia sagrado é sábado, para outros o dia sagrado é domingo, para outros seja lá que dia for, mas não existe dia sagrado no Novo Testamento, porque todos os dias são sagrados, porque eles foram resumidos em um dia que se chama Cristo. Cristo é o dia de Deus. Quando nós estamos em Cristo, tudo é sagrado. Então, irmãos, qual é a qualidade da nossa vida espiritual? É vida de vai e vem, de entra e sai, de dia, de culto? Ou é uma esfera na qual nós permanecemos? O Novo Testamento ensina que é uma esfera. Então nós precisamos descobrir, não é? A aprender a exercitar o nosso espírito, exercitar nossa mente, exercitar-nos para que permaneçamos na presença do Senhor. É um exercício. Versículo 42, então, inicia com essa palavra. Perseveravam. Um solo, um terreno. Para outras questões aqui, então, básicas, que resumem, como eu falei, a própria vida da igreja em 4 itens, que falam tudo, nós vamos ver, de uma maneira muito maravilhosa. Primeiro item, no que eles perseveravam? Na doutrina dos apóstolos. Irmão, eu quero ser bem objetivo e didático. Então quero colocar para você pensar, eu vou te dar só substrato, para você levar para casa e meditar, pensar. 2 itens com relação à doutrina dos apóstolos. Primeiro, quando a palavra diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus está admitindo que esses irmãos se colocavam debaixo de instrução. Ou seja, eles tinham corações ensináveis. Irmão, não perca isso. Isso é marca da presença habitadora do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo não tem essa fresca presença habitadora em nós, sabe o que nós achamos? Que nós somos professores de todo mundo. Que nós somos os tais. Que os outros precisam aprender de nós. Cercar e sentar aos nossos pés. Nós achamos que quando muito, 2 ou 3 na vida da igreja são capazes de ensinar alguma coisa para nós. Sabe o que acontece quando nós achamos isso? A nossa vida espiritual é empobrecida ao máximo. Porque nós só poderemos aprender de 2 ou 3. Mas quando nós vemos quem nosso Senhor é e quem nós somos, então nós vemos que na vida da igreja nós temos 300 professores. Então você vai ter muita lição para aprender. E o Senhor vai te ensinar muito na vida de todos os irmãos.
se você guardar essa simplicidade e pureza de Cristo. Essa era uma marca da igreja primitiva, os irmãos estão vendo? Todos receberam o Espírito Santo. Não tinha mais do Espírito para um, menos do Espírito para outro. Não. Atos 2,4 diz, todos ficaram o quê? Cheios. Então cuidado, como você pensa. Nós achamos que Paulo tinha mais do Espírito. E que aquele fulano lá que nós mal sabemos o nome, um Ananias, tinha menos do Espírito. Mas cuidado, foi Ananias que batizou Paulo. E Ananias é um anônimo em toda a Bíblia. Ele só aparece na ocasião do batismo de Paulo, depois ele some. Ananias. Paulo foi enviado para esse irmão, anônimo, simples, citado uma vez nas Escrituras. Quando Paulo chegou cego diante dele, e Ananias profetizou para Paulo, dizendo que ele era um vaso escolhido para levar o nome do Senhor entre os gentios, e batizou Paulo, e Paulo recuperou sua vista. Você se lembra? Foi o anônimo Ananias. Porque não há distinção no corpo de Cristo. O Espírito Santo habita na sua presença gloriosa em cada um de nós do corpo de Cristo. Por isso o corpo de Cristo é tão precioso. Há diferenças de função, há diferenças de ministérios, sim, mas da presença habitadora do Espírito Santo, não. E nenhuma diferença quanto à transformação. Transformação não depende de serviço, transformação não depende de dom, transformação não depende de ministério, não tem nada a ver. Transformação depende da presença habitadora do Espírito Santo em nós e o quanto nós nos rendemos a essa presença. E aprendemos a andar segundo o Espírito. Então, irmão, não tem desculpa, nenhuma. Então, quando diz que esses irmãos perseveravam na doutrina, você tem que ver isso, olha. Cobertura apostólica. Eles tinham prazer. Eu me lembro uma vez uma história muito simplesinha. Uma pessoa que tinha poucos dias ou talvez poucas semanas de convertido. Esse irmão de muitos anos atrás, antes de nós começarmos a nos reunir aqui juntos. E eu me lembro que esse irmão, na sua simplicidade, perguntava assim para o meu pai, quando eles se encontravam, para como que começar um assunto. Ele dizia assim, irmão, no que nós cremos mesmo? No que nós cremos mesmo? Ele fazia essa pergunta sempre. Qual era a ideia dele? O que estava dentro dele? Aquele Espírito de Deus que habitava no interior daquele irmão queria saber quais eram esses fundamentos da nossa confissão nesse Senhor que agora ele tinha conhecido. Não é? Então, quando alguém faz essa pergunta, o que nós cremos mesmo? Isso significa que ele está ali pronto para se colocar debaixo de instrução, de ensino. Ele tem um coração que quer ver, que quer aprender, que quer conhecer o tesouro que ele tem em Cristo Jesus. Que maravilhosa pergunta. Agora, algumas pessoas nasceram de novo, com 3 anos de convertido, elas já acham que são mestres e que elas têm que ensinar os outros, né? E os outros não estão dando espaço para ela, o iluminado da geração, né? Então, que diferença quando nós olhamos aqui para o capítulo 2 de Atos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, cobertura espiritual, coração ensinável. Por que você acha que o Senhor Jesus disse que aqueles que não se tornassem como crianças jamais entrariam no reino? Eu sei que nós podemos sugerir muita coisa e acho que elas estariam adequadas. Se nós olharmos o que significa o coração da criança, em termos de simplicidade, em termos de honestidade, em termos de sinceridade e tudo mais. Mas para mim essa não é a lição-chave. Eu acho que a lição-chave quando o Senhor diz, se não vos converterdes, 1, e não vos tornardes como crianças, 2, jamais entrareis no reino. Significa que se nós não tivermos um coração pronto a aprender. Você já viu o coração da criança? O coração da criança aprende 24 horas por dia. Ele aprende várias coisas ao mesmo tempo. Você já percebeu? Criança tem antena para todos os lados. Ele faz uma tarefa de escola aqui, ouvindo o que o pai está falando lá na cozinha, conversando com a mãe. Criança tem um coração de aprendiz, por excelência. Por isso, nós precisamos plantar certo, né? Nesse terreno tão fértil. Então o Senhor Jesus diz, vocês se converteram? Agora se tornam como crianças, para entrarem no reino. Ou seja, tem um coração que aprende, um coração ensinável. Esse é o sentido da palavra erudito no hebraico. Lembro que uma vez já compartilhei também com os irmãos, lá de Isaías capítulo 50. Uma figura do Senhor Jesus, o servo de Deus, dizendo assim, Ele me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me faz ouvir, me desperta os ouvidos, aqui começa, o coração ensinável, desperta os meus ouvidos toda manhã, para que eu ouça como os eruditos, que significa como aqueles que aprendem, ensináveis.
Esses são os irmãos primitivos aqui de Atos 2:42. Por isso viviam uma vida tão impactante. Perseveravam na cobertura do ensino apostólico, doutrina dos apóstolos. Então, o primeiro ponto, dentro desse item que eu gostaria que você pesasse e meditasse mais nisso, um coração ensinável. Você tem um coração ensinável? Você tem aprendido, especialmente dos mais chegados? Ou você acha que do seu lado aí as pessoas estão embrutecidas? Não, esse fulano aqui do meu lado não serve, aquele outro não serve, meu marido não tem isso, minha mulher não tem isso, meu filho não tem isso. Ou você tem aprendido de Cristo através da vida até daqueles que não têm Cristo. Até esses são capazes de nos ensinar, se nós temos Cristo. Porque a questão do ensino não depende de quem tem Cristo, no sentido de ser lá o nosso mestre. Depende de se nós temos a Cristo ou não. Se nós temos a Cristo, nós podemos aprender até dos que não têm Cristo. Então, esse é o coração ensinável desses irmãos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, ainda dentro desse item, além do coração ensinável, eu quero então enfatizar agora a questão doutrinária em si mesmo. Nunca a igreja poderá crescer de forma sólida sem doutrina dos apóstolos, sem fundamentos, sem alicerces. E é óbvio, irmão, que aqui eu não estou me referindo a nenhuma preferência doutrinária, de nenhuma vertente teológica. Nada a ver com isso. Doutrina dos apóstolos. Aquele ensino que se refere a Cristo. Quem é Cristo? Começa com Cristo na eternidade, começa com a Trindade. Depois foca a encarnação de Cristo, porque essa é a doutrina dos apóstolos por excelência. Não é você assumir nenhuma vertente teológica qualquer, seja arminiana, seja calvinista, ou seja lá o que for. Mas é você ver o cerne do ensino apostólico. O eterno Filho de Deus, Cristo, na Trindade. Filho gerado, não criado. Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Para quê? Porque esse grão de trigo foi lançado na terra para morrer. Porque se não morrer fica só, mas se morrer produz muito fruto. Então essa vida do Senhor humana, a sua morte, o significado da sua morte, outro alicerce, essa é a doutrina dos apóstolos. Se alguém nega o valor da suficiência da morte de Cristo, nós não devemos nem ter comunhão com essa pessoa. Porque essa pessoa está solapando as bases da fé cristã. Se a morte de Cristo não é suficiente, o que é suficiente para nos salvar? Paulo era tão drástico nesses assuntos que ele diz assim, olha, se alguém vem ter conosco e não traz esta doutrina, com o tal nem mesmo comais. Que doutrina? Nenhuma preferência doutrinária por qualquer vertente teológica, mas a doutrina dos apóstolos, singular como está aí. Que a doutrina é essa? Aquelas que tocam quem é Cristo. O Verbo eterno, o Verbo encarnado, aquele que viveu uma vida humana plena, pleno homem, pleno Deus, que entrou na morte como homem, que saiu da morte como homem, venceu a morte, destruiu a morte, que foi ascenso ao céu como homem, que está entronizado como homem, que é Senhor sobre todo homem, sobre todo principado e potestade, cabeça da igreja, todo o ensino que se refere a esse Filho, Cristo. Colocamos aí, na qual esses irmãos perseveravam. Isso marcava a vida deles como uma vida tão genuína. Olha aí na sua Bíblia. E na comunhão. Como eu disse para os irmãos, o Espírito Santo resume de uma maneira que só ele consegue fazer, né? Ele é um mestre, com M maiúsculo. Então, quando ele usou essa palavra, no original, koinonia, conhecida palavra, comunhão, isso significa não apenas comunhão de posses. Está incluído aqui. Você viu nos restantes dos versículos. A comunhão de bens estava incluído lá. Agora, irmãos, isso aqui não é comunismo, não, viu? Não confunda koinonia com comunismo. Pedro não está pregando e o Espírito Santo não vai pregar comunismo, marxista ou nenhum outro tipo de comunismo. É a vida do Espírito no coração daqueles irmãos que fazia com que, diante de necessidades, eles então, os que possuíam bens, vendiam o que tinham, não faziam uma distribuição comunista, equalitária entre os necessitados, não é isso que está escrito aqui. Eles tinham, se você estudar com cuidado os textos aqui, você vai ver que eles tinham como que um fundo comum. E esse fundo comum era administrado pelos apóstolos. Por isso que diz no capítulo 5 lá de Atos para frente, a gente não vai ver esse detalhe agora, final do capítulo 4 na verdade,
falando de Barnabé, esse José, chamado Barnabé, filho da exortação. Atos 4,37, diz que ele tinha um campo, e vendendo-o, trouxe o valor e depositou, aonde? Aos pés dos apóstolos. Está lá, final do capítulo 4 de Atos. Então, como que um fundo comum, que era administrado pelos apóstolos, à medida que cada um tinha necessidade, e numa situação de necessidade. Agora, irmão, é tão impressionante, né? Esse equipamento que o Espírito Santo concedeu aos seus irmãos, não é? Você lembra daquela frase de Martinho Lutero? Que nós precisamos de 3 tipos de conversão, né? Uma conversão da mente, uma conversão do coração, uma conversão do bolso. Lembra? Porque esse último é difícil de se converter. Mas esses irmãos habitados pelo Espírito Santo tinham o seu bolso convertido. Eles não consideravam seu nenhuma das coisas que possuíam. Quando você lê no verso 44, a última palavra, tudo lhes era comum. A palavra aqui é koinos. E a palavra comunhão no verso 42 é koinonia. Então, comunhão e comum é a mesma palavra. Comum, raiz de comunhão. Koinos, koinonia. Agora, até aqui eu falei de bens, de posses. Mas, irmão, está muito além disso. Eu vou mostrar, então, alguma coisa para os irmãos. Primeiro, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Os irmãos vão ver que bens era apenas um item. Na medida que os irmãos tinham, então, necessidade, os apóstolos faziam essa sábia administração. Mas, na verdade, essa comunhão está muito além da questão material. E inclui a questão material, mas não se limita a ela, nem poderia. Filipenses capítulo 2. Vamos ler esse contexto aqui, de 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, preste atenção agora, leia com cuidado, alguma comunhão que lindo, né? O que aconteceu no dia do Pentecostes? A descida do Espírito Santo para habitar na vida da igreja. Qual era uma das marcas proeminentes da vida da igreja? Perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E aqui em Filipenses, como que o Espírito Santo é chamado? O Espírito de comunhão. Ou, na verdade, aqui Paulo está falando da comunhão do Espírito, porque ele é o Espírito da comunhão. 1 Coríntios 13, ele é chamado assim. Aliás, 2 Coríntios, capítulo 13. A comunhão do Espírito de Deus. Ele é o Espírito de comunhão, né? Então aqui diz que se há alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. Agora nós vamos entendendo melhor onde vai essa comunhão, quais são as implicações dela. Completai a minha alegria de modo que penseis, mente, penseis a mesma coisa. Que maravilhoso item. E perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Comunhão do quê? Comunhão de mente. Irmão, isso é um milagre divino. Isso é por essência sobrenatural. Porque dentro de uma casa, 2 seres humanos ínfimos, um homem e uma mulher, não conseguem ter comunhão de forma agradável a Deus se não andarem no Espírito, se não conhecem bem a Cristo. Agora, como que isso pode haver numa igreja? Uma igreja tem a mesma mente, se nem 2 conseguem, na verdade nenhum, não é? Você já viu que tem dia que você acorda esmurrando a tua mente? Né? Parece que tem 2 dentro de você, né? É bem assim, nós somos divididos contra nós mesmos, né? Então, esse é o milagre da habitação do Espírito Santo. Eles tinham uma mente, Paulo está exortando ali, penseis a mesma coisa. Eles tinham capacidade de ter essa mente pelo Espírito. Não estavam tendo na prática, e Paulo os exortou. O que está acontecendo com vocês? O que diz o versículo 5 aí? Depois a gente vai retornar ao verso 2. O verso 5 diz: tende em vós o mesmo sentimento, ou a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Que mente é essa? Uma mente que esvaziou-se da sua glória, que assumiu natureza humana, um coração de servo. É essa mente que é a mente na qual nós estamos sendo transformados, não é? Então, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Isso é comunhão. O que mais? Tenhais o mesmo amor. Isso é comunhão.
Que mais? Verso 2. Sejais unidos de alma. Não é de espírito. De espírito já somos. Espírito de Deus habita no nosso espírito. É um único espírito. Mas sejais unidos de alma. Alma é mente, vontade e sentimentos. Então isso é comunhão. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Os irmãos veem a imensidão desse milagre operado pelo Espírito de Deus? Unidos de alma, verso 2, tendo o mesmo sentimento. Mas tem mais ainda nesse texto. Nada façais por partidarismo. Olha como esse texto é rico. Isso é contrário ao espírito da comunhão. Isso não havia lá nos irmãos primitivos. Porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na koinonia, e na comunhão. Eles não eram partidários. Depois você vai ver o partidarismo entrando na história das igrejas, né? As igrejas locais. Você vai ver em Coríntios, por exemplo. Em Corinto, quanto partidarismo? Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo e tudo mais, né? E em muitos detalhes mais. Aqui na igreja de Filipenses tinha partidarismo. Paulo exorta duas irmãs aqui especificamente, Evode e Sintique, para que pensassem concordemente no Senhor. Elas estavam sendo partidárias, essas duas irmãs. E Paulo as exorta particularmente nessa carta. Então ele diz, nada façais por partidarismo, isso é contrário à comunhão. Vanglória. Vanglória não precisa nem explicar essa palavra. Vanglória é glória vã. Vanglória é você se gloriar naquilo que não é. Você só pode se gloriar em Cristo Jesus, porque Ele é. Por isso, quando ele escreve aqui mesmo aos Filipenses, no capítulo 3, aí, verso 3, ele fala assim, a verdadeira circuncisão são os que adoram a Deus no Espírito, se gloriam em Cristo Jesus. Filipenses 3, 3. Se gloriam em Cristo Jesus, nunca em si mesmos, e não confiam na carne. Então ele diz, vanglória é contrária à comunhão, mas por humildade, essa é a marca da comunhão. Por que os irmãos perseveravam na comunhão? Porque eles tinham um espírito de humildade, ou o espírito de Cristo. Só tem uma pessoa que é humilde, Cristo. Se Cristo está permeando todo o nosso ser, nós temos espírito de humildade. Do contrário, é espírito de fachada. Humildade que vai durar alguns minutos, às vezes nem isso, né? Então diz por humildade. Qual a marca da humildade aí? Uma das marcas, né, que Paulo registrou nesse texto. Humildade é considerar cada um os outros superiores a si mesmo. Isso é comunhão. Olha que coisa maravilhosa, irmão. A igreja vivendo junto nesse espírito, isso é agradável a Deus, né? Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Isso não é um reflexo de Atos? Nenhum considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía. Tudo lhes era comum. Mesma coisa está escrito aqui. Senão também cada qual, continuando o verso 4, o que é dos outros. Isso é comunhão. O sentido mais elevado do termo. Agora, irmão, eu vou citar ainda 2 itens para nos ajudar a compreender o que seria essa comunhão. Vocês vão ver que ela não é desse tamanho, aqui não. Não é uma esferinha, não. É uma esfera enorme. Comunhão inclui tudo. Tudo. Inclusive a questão material, como é citado aí. Mas vai muito além dela. Espírito, alma e corpo. O espiritual, o emocional, o psíquico e o físico. Né? Isso é comunhão, é tudo. Então, versículo Malaquias capítulo 3, versículos 16 a 18, eu queria tomar esse livro profético tão interessante, Malaquias, livro ligado à restauração da casa de Deus, você sabe, Ageu, Zacarias e Malaquias. São apenas 4 capítulos desse profeta tão rico. No final do capítulo 3, eu queria extrair daqui esses 3 versos, versos 16 a 18, para nos ajudar a compreender o que é comunhão. Agora no sentido, vamos chamar de conversação. Presta atenção nesse versículo. Então, Malaquias 3:16. Então os que temiam ao Senhor, vamos parar aqui. Lá no verso 43 de Atos 2, depois de citar aqueles 4 fundamentos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso é o verso 42. Aí o verso 43, você lembra como diz lá?
E em cada alma havia temor. Se aqueles 4 elementos são 4 bases, esse temor, da mesma maneira que eu falei sobre a perseverança, esse temor vai fazer uma liga nesses 4 fundamentos. Temor. Essa é uma coisa que está afastada da igreja hoje, de modo geral. Temor de Deus. Nós não tememos a Deus. Por isso vivemos como vivemos. Falamos como falamos. Nos comportamos como nos comportamos. E nos reunimos como nos reunimos muitas vezes, de modo geral, falando da igreja. Falta temor, falta reverência, falta uma clara visão da santidade de Deus, que o Deus que adoramos é santo, santo e santo. Em cada alma havia temor, é marca da presença habitadora do Espírito Santo. Agora veja que lindo esse temor aplicado na comunhão, que é onde nós estamos destacando. Os que temiam ao Senhor, o que eles faziam? Falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Não vamos com pressa não, vamos com calma aqui. Sabe o que significa esse versículo, irmão? Esse termo no hebraico, se você examinar com cuidado, é lindo. A nossa tradução diz: o Senhor atentava, uma boa palavra, né? Prestava atenção. Atentava e ouvia. Sabe qual é o sentido original desse termo? Quando você se abaixa para ouvir uma criança, você debruça, você esquece tudo, você esquece os adultos, você esquece os compromissos, você esquece as circunstâncias, você abaixa e você vai ser todo ouvido para aquela criancinha. Você debruça e é só para ela. Esse é o sentido dessa palavra. O que você acha? Diz que o Senhor faz isso com aqueles que temem a Ele, não é? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Então comunhão inclui o quê? Comunhão inclui, como eu falei, uma comunhão no espírito, lemos lá em Filipenses, uma comunhão no nível físico, inclui as questões materiais, uma comunhão no sentido de conversação. Vamos tomar esse terceiro item que eu queria que você pensasse sobre ele. Conversação. Sabe o que a igreja primitiva fazia? Aquilo que aqueles que têm o Espírito de Deus no seu frescor em si mesmo fazem. Prazer em falar de Cristo. Sabe qual roda que eles tinham prazer? A roda na qual Cristo era o centro. Sabe qual era o assunto diário quando os irmãos se encontravam? Cristo. Sabe como que eles se cumprimentavam? Jesus Kyrios. Jesus Cristo é Senhor. Era o cumprimento dele. Quando eles se cruzavam na rua, Cristo era a conversação desses irmãos. Porque Cristo era tudo o que eles tinham. Então quando diz que eles perseveravam na doutrina e na comunhão, está falando dessa comunhão desse tamanho. Uma comunhão que inclui o espírito, uma comunhão que inclui os bens, uma comunhão que inclui a conduta, uma comunhão que inclui a conversação, uma comunhão que inclui a reunião, uma comunhão que é enorme, porque é comunhão do Espírito. E nós que somos cristãos, nós vivemos no Espírito e andamos no Espírito. Andai no Espírito e jamais satisfareis as cobiças da carne. Que maravilhosa esfera é essa, irmão? Não tem nada a ver com religião. Sonda a sua vida nesse ponto também. Você tem prazer de falar de Cristo? Qual é o teu maior prazer? Qual é o assunto que mais te traz alegria? Qual é o assunto que mais mexe com você? Qual é o último que você pensa quando vai deitar? Qual é o primeiro que você pensa quando acorda? Cristo enche a tua conversação, enche a tua mente. Qual a roda onde você tem prazer? Com quem você gosta de estar? Cristo enchia o tema daqueles irmãos. Cristo era a temática da igreja primitiva. Esse é o sentido de comunhão. Então aqui diz, eles que temiam o Senhor falavam uns aos outros. Comunhão. E o Senhor atentava e ouvia. Que coisa linda. Você vê o Senhor se debruçando sobre aquela igreja primitiva, como que dizendo assim: deixa eu ver o que os meus queridos estão falando. Deixa eu ver qual é o assunto das conversas deles. Quando eles se encontram lá na esquina, o que eles falam? Quando eles vão na casa uns dos outros, quais são os assuntos deles? Né? Conversação. O Senhor atentava e ouvia. Olha aqui, agora que expressão maravilhosa. Depois do ouvir aí, tem 2 pontos na sua Bíblia, né? Tem 2 pontos, porque vai dizer que esse fato aí, das pessoas que temem ao Senhor, falarem umas às outras, e o Senhor atentar e ouvir, isso é um memorial escrito diante dele. Que coisa impressionante, irmão. Memorial é algo para não se apagar, é algo que está ali no agrado, na mente, no foco do Senhor, é um memorial diante dele. O que é um memorial diante do Senhor? É o seu povo em santa conversação, é o seu povo falando de Cristo, é o seu povo
o seu povo tendo Cristo como seu motivo, tendo Cristo como seu assunto, tendo Cristo como seu viver, como falamos no domingo à noite. Para mim o viver é Cristo. Lembra? Filipenses 1:21. Então havia um memorial escrito diante dele para os que temem, de novo temor, os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Agora olha o verso 17, com cuidado. Eles, e agora você pode olhar os cristãos primitivos e os cristãos de todos os tempos que foram realmente recuperados, restaurados para essa centralidade de Cristo. Sabe qual é o tesouro deles e o tesouro do Senhor? Verso 17. O tesouro deles é o Senhor. E sabe qual é o tesouro do Senhor? Eles. Eles serão para mim um particular tesouro. Quem? Aqueles que têm no Senhor e que falam uns aos outros a respeito de quem Ele é. Esse que o Senhor abaixa para ouvir e prestar atenção, porque aquilo agrada a Ele. Irmão, o Senhor não abaixa para ouvir e prestar atenção quando você fala de você. O Senhor não abaixa para ouvir e prestar atenção quando você fala dos outros. O Senhor não abaixa para ouvir e prestar atenção quando você fala de murmuração e de queixume. O Senhor abaixa para ouvir e prestar atenção quando você fala dEle, das glórias dEle, do que Ele é para você, como aquela noiva de Cantares. Eles serão para mim um particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis, outra vez, a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Que texto é esse, hein? Esse texto é um reflexo maravilhoso da vida da igreja primitiva. O Senhor é o nosso motivo, o Senhor é a nossa conversação, ou então Ele não é nada. Que a glória do Senhor, irmãos, pelo Espírito, esteja sendo aí toda cativante para nós, dia a dia, dia sobre dia. Essa era uma das marcas desses irmãos primitivos, a segunda marca. Vou ter que terminar por aqui, o tempo já foi. Próxima reunião nós vamos voltar nas outras duas. A questão do partir do pão e das orações. Vamos orar então para terminar. Senhor, muito obrigado, porque nós somos a habitação do Espírito Santo do Senhor. Nós o temos da parte de Deus, não somos de nós mesmos. Senhor, pela tua fidelidade e misericórdia, ocupa todo o nosso ser contigo mesmo, Senhor. Capacita-nos e constrange-nos para que entreguemos mais e mais de nós para Ti. Ajuda-nos a verdadeiramente mergulharmos nossas vasilhas no Senhor, que já está em nós, que já habita em nós, para que tenhamos medidas maiores do Senhor mesmo, constituído em nós. Muito obrigado, Senhor, porque em nós foi colocado um depósito tão precioso, de valor eterno. Ó Senhor, constrange-nos. Nós queremos ser todo Teus, abrir todas as avenidas do nosso ser para o Senhor. Muda-nos, sara-nos, transforma-nos à Tua própria imagem. O Senhor nos comprou para isso e nós não queremos ficar no meio do caminho. Nós te pedimos, Senhor, nos habilite, nos encoraje, nos exorte. Usa a Tua palavra no nosso coração, Senhor, para gerar esse fruto nas nossas vidas. Nós a entregamos nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.